Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. Estamos aí com a meta de atingirmos 98 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos e vamos para cima. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, né? Para todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Essa semana já temos início aí ao Campeonato Paulista, temos aí um desfecho da Copinha e muito mais sobre o nosso Coringão, tá? Então peço também que acompanhem o John nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui na descrição, tá? E vamos para cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão, tá? Para você que está aí trabalhando registrado certinho, todo mês faz a contribuição do seu FGTS, né? Tá lá, faz a contribuição, já tem um saldo bacana. Você precisa desse dinheiro para dar entrada num carro, numa casa, num apartamento, fazer uma viagem, pagar uma dívida, não importa qual seja a sua necessidade, tá? A Mais Ágil vai lá e resolve para vocês de forma rápida e simples. Antecipa o seu FGTS, deposita na sua conta um dinheiro que já é seu, né? Por direito aí, você só vai recebê-lo agora, tá? Através da Mais Ágil. Então, entre em contato, o telefone está aqui para vocês, tem um link na descrição também. Vamos para cima e vai Corinthians! Bom, rapaziada, ontem tivemos aí o Corinthians contra o Atlético Goianiense, né? Pela fase de pré-oitavas, tá? Da Copa São Paulo. O jogo aconteceu em Marília, né? O Corinthians está jogando aí todas essas fases em Marília. E o Corinthians simplesmente com 25, 26 minutos abriu 3-0 no Atlético, tá? Para mim foi o melhor jogo do Corinthians dentro da competição e numa fase muito importante, tá? Que foi a fase que o Corinthians caiu na última copinha e tudo mais. E a gente afunila agora, né? Agora é oitavas. Tá, então fica uma competição mais complicada e tudo mais, e o Corinthians chega com confiança, né? Chega com encorpado, um time encaixado e com condições agora de avançar as próximas fases. Eu confesso que eu não estava animado com o time do Corinthians na Copinha, principalmente pelos jogos dentro da fase de grupos, tá? Mas agora, depois desse jogo contra o Atlético, eu vi que o time tem alguns pontos assim que podem evoluir e ajudar o clube dentro da competição. E eu quero saber a opinião de vocês, né? O que acharam aí dessa goleada de 4-1 do Corinthians, tá? Em cima do Atlético Goianiense. E agora a gente enfrenta o CRB, certo? Nas oitavas amanhã, tá? Então amanhã o John traz a atualização aí para vocês. Corinthians e CRB, oitavas da Copa São Paulo, tá? Ontem tivemos também um primeiro teste, né, para a equipe do Corinthians aí em preparação para a temporada de 2024, tá? Um jogo treino contra a União São João de Araras, tá? O Corinthians venceu por 4-0, certo? O primeiro gol foi contra, depois foi o gol do Lucas Veríssimo, Yuri Alberto e por último o gol do Matias Rojas, tá? O pessoal falou que foi um golaço do Yuri Alberto, né? Até postei o vídeo dos gols aí pra vocês no Instagram, tá? E o gol do Matias Rojas também, Matias Rojas que até agora não fez gol com a camisa do Corinthians, né? Oficialmente. Então, teve esse gol aí de pênalti, né? Nesse jogo treino. Então, tomara que dê confiança para ele e tudo mais, tá? Até em cima disso, o próprio Augusto Melo comentou que se acertou com o Matias Rojas, que o Corinthians aí está tranquilo agora, teve a reunião com ele, chegou a um acordo, disse que o Matias Rojas agora tá tranquilo, tá feliz, tá correndo e tá tudo certo, tá? Então, é um amistoso, né? Um jogo amistoso, um jogo treino. Não tem muita badalação, muito isso, muito aquilo, mas já serve aí de preparação para o jogo do Corinthians, né? A estreia no Paulistão dia 21 de janeiro, certo? Então praticamente aí uma semana, né, de preparação. Corinthians e Guarani às 18 horas na Neoquímica Arena, rapaziada. Bom, família, agora vamos para algumas negociações, tá? Ontem o Corinthians anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Félix Torres, certo? Zagueiro equatoriano de 27 anos, disputou a última Copa do Mundo, né? Se destacou aí no Santos Laguna e tudo mais, teve todo aquele problema, o presidente lá não queria liberar isso e aquilo e tal, mas finalmente, né, o contrato já havia sido fechado e tudo mais. O Félix Torres veio, fez os exames e foi anunciado oficialmente. E aí, qual que é o ponto?
qual que é o ponto? O Corinthians divulgou todas as informações, tá? Então, o Corinthians pagou aí 31 milhões de reais, tá? Comprou 80% dos direitos econômicos. O valor foi dividido em 6 parcelas. Uma já foi paga, tem outras 2 ainda em 2024, 2 em 2025 e uma em 2026, tá? Multa rescisória para o mercado nacional, 300 milhões de reais. Para o mercado internacional, 100 milhões de euros, tá? Então, assim, tudo aquilo que o Augusto Melo falou, ele vem prometendo nesses anúncios. Ó, Corinthians contratou o jogador por valor X, contrato até tal ano, o Corinthians tem X de direitos por cento. Se foi parcelado, ele explica como vai ser esse parcelamento, tudo, tá? Então, é um ponto muito importante. Hoje o torcedor tem acesso ao preço, porcentagem que o Corinthians tem. Antes, eu acho que o Corinthians tem tantos por cento. Eu acho que foi isso. Eu acho que a parcela é isso. Eu acho que o preço é isso. Então, agora foi divulgado tudo, tá? Boa sorte aí ao Félix Torres. Tomara que seja titular absoluto aí do Corinthians, né? Pelo que a gente vem acompanhando e que possa dar muitas alegrias à fiel torcida. E eu quero saber qual a expectativa de vocês para o zagueiro Félix Torres. Bom, rapaziada, agora falando sobre o volante Rony, tá? Finalmente aí conseguiu um acerto com o Atlético Goianiense, tá? A negociação se arrastou. No fim, o Atlético aceitou, tá? Vai pagar 500 mil reais pelo empréstimo, né? Aquela taxa de empréstimo que a gente havia conversado, né? O próprio Augusto Melo havia falado. E no fim do contrato de empréstimo, o Rony está com valor de compra fixado em 5 milhões de reais, tá? Então, se no fim o Atlético Goianiense quiser comprar o atleta, já sabe quanto que paga, tá? Então não tem obrigatoriedade de compra, é a opção, com valor de compra fixado, tá? Para o Corinthians, perfeito, né? Consegue um valor ali okzinho, né? 500 mil reais. Não paga o salário do Rony durante o ano de 2024, tá? E aí, caso ele se destaque lá, o Atlético Goianiense queira continuar com ele, paga 5 milhões de reais e acabou, tá? Corinthians renovou o contrato com ele até o fim de 2025, né? Para não correr o risco aí de perder o atleta de graça. E é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês e, obviamente, uma boa sorte para o atleta Rony, né? Que consiga aí se desenvolver e, quem sabe, né? O Corinthians consiga fazer essa venda aí para ajudar a nossa equipe. Bom, rapaziada, mais uma de mercado da bola, tá? Essa daqui foi só um início de negociação, uma sondagem. O Botafogo, no fim do ano passado, né, ali em dezembro, final da temporada e tudo mais, entrou em contato com o Corinthians para negociar com o lateral direito Fagner, tá? Fagner Lemos. E aí, a diretoria do Corinthians nem deu ouvidos, falou, não vamos abrir negociação, pois não vamos vender o Fagner. Ponto. Tá? Foi essa a resposta aí da diretoria do Corinthians. E aí o Botafogo falou, beleza, então o Botafogo nem vai abrir uma negociação, fazer uma proposta, porque o Corinthians já deu a resposta, tá? Então o Botafogo entrou em contato com o Corinthians, tinha interesse em contratar o Fagner, mas não foi nem chegaram na parte de valores, tempo de contrato, isso e aquilo, porque o Corinthians nem deu espaço para esse tipo de conversa, rapaziada. Bom, família, agora falando sobre uma entrevista do Augusto Melo, tá? Ele esteve na CNN, certo? No programa do Benja. E, obviamente, falaram sobre diversos assuntos, negociações, patrocínios, naming rights. E um dos primeiros assuntos foi a questão da espionagem dentro do Parque São Jorge, tá? Cara, eu falei aqui, no dia que saiu a notícia, a gente comentou, a diretoria do Augusto Melo falou que não iria abrir o BO, certo? Que eles lamentavam, mas que não iriam abrir o BO. Por outro lado, o Duílio disse que iria abrir o BO. O que eu falei? O certo é abrir o boletim de ocorrência. Isso tem que ser investigado. Tem que ser investigado. E aí, ontem, o Augusto Melo trouxe o seguinte, tá? Perguntaram, obviamente, sobre a questão de microfones e câmeras. Ele falou assim, ó, na verdade, existiam indícios. A diretoria que cuida pra gente, o pessoal de segurança que cuida, falou, ó, acho melhor fazermos uma varredura se tem alguma coisa que está acontecendo.
Na minha sala teve indícios, retiraram sim. E aí o que eu entendo como indícios? Falaram alguma coisa dentro da sala do Augusto, algo que era para ser segredo, vamos colocar assim, algo que era para ser sigilo. Ó, tô interessado em tal cara. No outro dia surgiu na mídia. Aí o que o cara faz? Um teste. Vamos falar aqui entre a gente. Vamos falar um nome aleatório. No outro dia saiu na mídia. Opa, tem alguém infiltrado. Eles estão tendo acesso às informações, à nossa conversa. E aí fizeram essa investigação e acharam microfones e câmeras, tá? E aí vem o pior. O Augusto Melo fala, ó, o mais grave foi na categoria de base. Na diretoria de base também estava grampeado. Foi contratada uma empresa que faz isso e tem fotos e filmagem. Estão fazendo o laudo, amanhã deve estar pronto para apresentar na delegacia e o boletim de ocorrência já deve sair. Essas pessoas vão ser convocadas e elas que tomem a atitude deles. Ou seja, o Augusto trouxe que além da sala de reuniões, da sala do presidente, tinha uma questão na categoria de base também, que eles estavam grampeando, estavam espionando, tá? E aí é o correto. Reúne tudo, leva pra polícia, tá? Faz o laudo, leva pra polícia. Perfeito, tá? E aí a gente aguarda o desfecho disso tudo, a investigação e que quem fez seja punido. Ponto final, tá? Dentro da lei, dentro aí dos trâmites corretos e tudo mais. E eu quero saber a opinião de vocês. É brincadeira, rapaziada? Em 2024, dentro do Corinthians, é esse tipo de situação que acontece. Bom, e aí seguindo com a entrevista do Augusto Melo, tá? Falando aí sobre a questão de patrocínios e tudo mais, tá? Ele trouxe uma fala que me animou muito mesmo, tá? Ele falou, ó, muito em breve, eu acredito que ainda esse mês, essa semana, a gente anuncia um grande. Já está no jurídico sendo aprovado e não é o naming rights, tá? Ele disse que o naming rights tem algumas propostas, tá? Ele falou, a proposta que nós temos, por enquanto, não é de uma montadora, mas estamos esperando a proposta de uma montadora. E aí perguntaram para ele, ô Augusto, essa proposta do naming rights é em torno de 200 milhões de reais? Ele falou, ó, é acima, tá? Ele falou, ó, te digo que é mais e vai ser por 10 anos. Então a proposta do naming rights, que era uma situação, vai ser acima de 200 milhões, segundo o Augusto Melo, tá? Segundo o Augusto Melo. E aí, para essa semana, eles estão fechando com um parceiro de arena, tá? Que são mais 200 milhões de reais. Aqui ele falou, é um parceiro de arena que nós fechamos mais de 200 milhões de reais. E em breve tem naming rights por 10 anos. Te digo que está muito bem encaminhado, vai ser outra coisa histórica, um grande trabalho que a gente vem fazendo há um bom tempo, tá? E aí foi esse ponto que eu não entendi, eu não sei se é a venda do naming rights que já vai cobrir essa parceria da Arena, né, essa ampliação da Arena, ou se são dois contratos diferentes, tá? Dois contratos diferentes. Se ele tá falando que já tá no jurídico sendo aprovado e fala que tá esperando uma outra proposta, será que são duas situações diferentes? Ou é a mesma? Tá? É o que a gente aguarda aí durante essa semana, mas o próprio Augusto já disse que até o fim de janeiro já vai ter aí essa situação resolvida e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora falando sobre o mercado da bola, tá? Ontem também nessa entrevista, né, na CNN e tudo mais, o Augusto Melo falou sobre possíveis chegadas de atletas, tá? Jogadores que o Corinthians estava negociando e tudo mais, tá? Falou sobre o Caio Alexandre, falou, ó, o Corinthians não negocia mais com o Caio Alexandre. É um jogador que estava na mira do Palmeiras, o Bahia chegou, fez a maior proposta, né? O Fortaleza pediu 6 milhões de euros, o Bahia apresentou a proposta. O Augusto disse que o jogador queria o Corinthians. Foi esse jogador que na hora que ouviu que o Corinthians estava na parada, virou, falou, ó, espera aí que tem um Corinthians. Ele queria vir pro Corinthians. Só que temos a situação do Moscardo que eu vou falar mais pra frente. O Moscardo não deve ir pro Paris Saint-Germain. Então o Corinthians abriu mão, falou que não vai entrar em leilão com o Bahia. Falou, ó, a nossa proposta é essa. O Fortaleza esperto, viu que tem dois clubes ali na briga, foi subindo o preço. Foi subindo, quem pagar mais leva, tá? E aí o Corinthians falou, não entra em leilão, pode fechar com o Bahia.
Vocês querem? Fechem com o Bahia, tá? Então o Caio Alexandre ficou forçando a barra para vir pro Corinthians. No fim das contas, ele falou, ó, não dá mais. O Fortaleza aceitou a proposta do Bahia. Então o Corinthians não igualou essa proposta de 6 milhões de euros. Então vou para a equipe do Bahia, tá? E aí, certo? Temos a situação do Luiz Henrique, que é a mesma coisa. Foi um jogador que foi oferecido ao Corinthians, o Corinthians analisou, gostou, fez a proposta. Tem mais de semana que a proposta tá na mão do Real Betis. E eles ficam assim, não, vamos ver. Não, mas eu tô esperando um negócio. O que tá esperando? Outras propostas, tá? Que aí vai vir uma outra proposta, ele vai apresentar pro Corinthians, ó, tá, o time não tá pagando tanto. Vocês pagam quanto? Vai virar um leilão, tá? E aí o Augusto foi muito direto. Não vamos entrar em leilão, certo? A nossa proposta está na mesa para os dois jogadores. As duas propostas não foram as maiores, tá? E eles seguem. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Para mim, correto, tá? Tanto na questão do Caio Alexandre quanto do Luiz Henrique. Faz a nossa proposta. Faz a proposta do Corinthians, é isso. Ah, mas e se subir porque tá o time... Não, a nossa proposta é essa. Vai querer? Chega no jogador e fala, ó, é o Corinthians, vai querer? Ah, não. Então tchau. Já vamos buscar outro nome, tá? E aí o próprio Augusto disse também que busca um meia de chegada e 2 atacantes ainda nessa janela, tá? Então é o que a gente aguarda aí para essa semana, até o fim de janeiro aí, essas 3 contratações para a equipe do Corinthians, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora falando sobre o Gabriel Moscardo. Ontem também, eu tô falando que essa entrevista do Augusto, assim, foi um monte de revelação. Ontem também ele comentou sobre o Moscardo. Ele falou, ó, mandei devolver o atleta. Se corre o risco lá, corre o risco aqui. Se há o risco de não recebermos, deixa ele aqui, se recupera, que temos uma condição de vender melhor. Pedi para voltar, está com eles, a operação vai seguir, mas só depois que operar. Então, me devolva, tá? O presidente lá do PSG falou, não, só vou seguir com a operação, com a compra dele, depois que ele operar, fizer os exames. Ah, tá, beleza, então eu vou seguir. O Augusto falou, então beleza, então devolve ele. Já que eu tenho o risco de ficar 2, 3 meses aí esperando e no final não receber o dinheiro, já devolve ele, já devolve. E aí ele falou que o Gabriel Moscardo vai participar aqui do Corinthians, vai fazer a cirurgia, né, 2 a 3 meses aí de recuperação, vai voltar e aí ele vai ser vendido provavelmente no meio do ano, certo? Temos aí a questão que o Moscardo falou, por exemplo, no final do ano passado, que já não estava mais com a cabeça no Corinthians, né? Que o pensamento dele já era lá fora e tudo mais. Só que a vida é assim. Não dá para prever. Ah, não, já fechei o contrato, é isso, aí fez o exame e deu um problema. E aí? Agora ele fica no Corinthians, tá? Então é um jogador que nesse momento o Augusto pediu o retorno dele, provavelmente vai voltar ao Corinthians, tá? Provavelmente aí estará no Corinthians no primeiro semestre, mas a partir de março, final de março, início de abril, mais ou menos, tá? Mais ou menos essa programação aí do Gabriel Moscardo, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Era uma venda de 20 milhões de euros, né, com mais 2 milhões de euros aí de bônus e tudo mais. Quem sabe a gente não consegue uma venda superior no meio do ano, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!